Ele comanda as brasas como poucos e transforma o churrasco em arte. No programa de hoje, nós vamos mergulhar no universo da carne com Pedro Henrique Nunes. Ele que é chefe parrilheiro, que entende muito de fogo, cortes e também sabor. Qual é a real diferença entre um churrasqueiro e um chefe de parrilha? Como é que é a rotina, de quem vive entre o carvão, técnica e muita paixão pela gastronomia? Fica com a gente que o papo vai ser quente literalmente. Pedro, quero te agradecer, seja muito bem-vindo aqui no nosso programa, para você tirar dúvidas, a gente falar de carne, de brasa. Eu sei que tem muitas técnicas aí para um bom churrasco. Tem bastante técnica, mas o mais gostoso de falar de churrasco é o carinho, né? Churrasco, a gente não associa nada a momento ruim, né? Verdade. Sempre é um momento em família, sempre é um momento em amigo, não é uma refeição rápida, é uma refeição que demora para o pessoal curtir. Então, falar de churrasco é um prazer, sim. Agora, Pedro, eu queria que você falasse para o pessoal de casa um pouco da sua história, De onde vem o Pedro, essa paixão aí pelo churrasco, pela carne, como é que surgiu tudo isso? Eu quero lembrar que além da TV aberta, nós também falamos em multiplataformas. Você já pode seguir a gente nas redes sociais e acompanhar toda a programação aqui da Rede Alesp. Como é que o Pedro começou a gostar do churrasco? Pedro começou a gostar do churrasco, sempre foi um motivo para reunião em casa. Então, antes era meio sagrado, ou sábado ou domingo tinha churrasco em casa, e devagarinho foi assumindo a churrasqueira e fui fazendo. Eu sou daqui do interior de São Paulo e a gente sempre fez muito, muito churrasco. A gente foi para o sul, a família toda foi para o sul, e eu fui aperfeiçoando isso, fui aprendendo um pouquinho mais. Na época lá de fazer faculdade, eu comecei a fazer veterinária e meu desejo já era fazer voltado para gado de corte, para melhoramento genético, para carne, tudo. Acabei não terminando, porque eu trabalhava com outras coisas, mas sempre já ficou isso. Então sempre foi um hobby, mas um hobby que eu sempre fazia tanto com carinho, mas sempre buscava um profissionalismo a mais. E aí chegou uma hora que eu falei, não, vamos mudar de ramo e vou viver disso. Então fazem 3 anos que eu vivo perto da brasa, junto com carne, tudo, mas há uns 6 me preparando para viver realmente essa situação. Desse churrasco aqui no interior de São Paulo para o churrasco lá do sul, você viu que tinha ali muita diferença? Ou no corte que ia ali para a churrasqueira, no preparo mesmo ali da carne no final do processo? Ou tudo era churrasco? Tudo era a mesma coisa para você? Tudo era churrasco no sentido de juntar gente, mas muda bastante as técnicas, né? Então aqui a gente fazia um churrasco muito mais com espeto, e lá para o sul a gente acaba usando muito mais a grelha, a parrilha, né? Então, ou a churrasqueira ou agora a parrilha, né? Então muda um pouquinho o jeito de fazer, mas a ideia permanece, né? Que é de ser um momento alegre em volta. E como que foi aí aprimorar essas técnicas para você? Como é que chegou esse momento de você falar, opa, eu tenho que... Foi muito sofrido, que eu tive que comer muita carne, meu Deus do céu, foi horrível. Coisa chata. Mas foi muito bom. Como eu tinha dito, sempre foi um hobby, mas um hobby que eu fiz com muito carinho. Então, sempre eu já busquei, em meio de literatura, ou vendo, ou vídeo, ou conhecendo gente, jeitos de melhorar, tanto como fazer o churrasco, como antes disso, como a matéria-prima, a carne em si. Então, sempre busquei essas duas coisas. Uma boa carne, uma carne de qualidade, uma carne com uma história e um jeito de fazer que agregasse, que eu pudesse ressaltar esse sabor do gado. E aí com isso eu fui desenvolvendo um pouquinho, pegando um pouquinho do jeito que os argentinos fazem, que os uruguaios fazem. Foi meio que autodidata ou você saiu mesmo para fazer curso fora? Nunca fiz curso. Autodidata total. Sempre fui aprendendo, sempre tive pessoas que tiveram disposição de me ensinar, que tiveram disposição de contar a história delas, de falar como faziam. E aí eu fui desenvolvendo o meu jeito, né? E na família ali, você, quando pequeno, nas reuniões em casa e tal, tinha o churrasqueiro da família ou não? Você não tinha essa referência quando você era pequeno? Tinha, meu pai fazia churrasco, meu tio fazia churrasco, meus primos, todo mundo sempre. E hoje você é o churrasqueiro da família? Hoje eu sou o churrasqueiro da família. A gente, quando vai falar de churrasco, e a gente busca essas situações aí nas redes sociais, a gente sempre se depara com mitos e verdades. Tem muito mito e verdade com relação à carne, a esse preparo,
ao churrasco, né? Tem muitas histórias que a gente escuta por aí. Principalmente essa comparação ali do churrasco brasileiro com o churrasco argentino, né? Quem tem a oportunidade de viajar para a Argentina, a gente vê mesmo ali uma diferença, né? A gente costuma voltar falando assim, ai, nossa, eu comi uma carne crua lá na Argentina e é uma delícia, e aqui no Brasil a gente não come. Quando chega no mesmo ponto aqui, fala assim, não, esse ponto aqui eu não quero. Eu queria que você explicasse para a gente essa questão desse ponto ali. A carne realmente é crua? Como é que é isso? Não, a carne não é crua. A carne tem um ponto ideal dela ali, que não necessariamente é crua, mas é um ponto onde ela vai ter toda a entrega de sabor dela. Então você vai ver, vai sentir a gordura dela, vai sentir o sabor dela, vai sentir o terroir dela, que a gente pode comparar isso com o vinho. Então cada lugar que o gado é criado passa um terroir para essa carne. Então a gente consegue sentir tudo isso num ponto correto. Ou seja, o que o gado come vai interferir naquele churrasco. Vai interferir diretamente no sabor da carne. É como a gente, se a gente tem uma alimentação boa, balanceada, a gente tem uma saúde. Sim. Se a gente só come porcaria, a gente vai ter uma outra saúde. Isso reflete na saúde do animal também, a qualidade do que ele está comendo e automaticamente no sabor que ele vai entregar. E aí, lá na Argentina, tem essa questão, né, da gente comer uma carne que aos nossos olhos é uma carne crua ali. A Argentina, Uruguai, ali o finzinho do Rio Grande do Sul, eles têm, no ponto do animal, eles têm uma vantagem para um animal que hoje que é o que a gente consome muito, que o pessoal busca, que é o Angus, que tem uma carne que é macia, que tem bastante marmoreio, que é aquela gordura entremeada no meio da carne. Porque o Angus é um gado de origem europeia, que sempre viveu no frio. Lá a gente tem um clima muito parecido, a gente tem um clima frio e a gente tem a região toda dos Pampas, que é uma região muito, podemos falar assim, uma região muito nutritiva. Lá a gente tem um pasto nativo, que tem mais de 12 tipos de gramíneas diferentes no mesmo pasto. Então é como se ele tivesse uma alimentação mais balanceada naturalmente. Por mais que possa suplementar, por mais que termine às vezes fazendo um semi-confinamento que coloca um grão, alguma coisa a mais para ele comer, para ele engordar, mas a alimentação em geral dele, desde que nasce até a hora do abate, ela é mais equilibrada em minerais. Então ele é mais saudável do que aqui, que a gente tem que suplementar mais, talvez em fazendas que a gente planta um pasto e o animal tem a vida inteira comendo o mesmo pasto. Então é como se ele comesse uma coisa só a vida toda. Aí ou você suplementa de forma externa, né? Mas não é a mesma coisa de você estar comendo aquilo na realidade. Então muda muito os sabores. A temperatura muda, tudo influencia no sabor da carne. É uma série de fatores, né, que contribui para que chega ali no prato uma carne diferente. De qualidade, né? O churrasco está muito para o pessoal do Sul, no Rio Grande do Sul também, mas na Argentina e no Uruguai compara assim, a paixão, igual a gente tem aqui essa paixão por futebol, eles têm pelo churrasco. Você está conversando, quando vê, está falando do assado que um fez, como é que faz, como é que tempera. Então eles vivem realmente isso, essa cultura de churrasco, essa cultura de assado. Essa questão da grelha ali, aí já dessa coisa mais técnica, né? Do equipamento que está ali, certo. Isso também tem a gente tem que observar isso ali também, onde a gente coloca essa carne para assar? Tem que observar isso. Nisso a gente tem uma grande diferença, da parrilha para a churrasqueira, que é a churrasqueira que a gente tem em casa. Na churrasqueira brasileira, churrasqueira que tem em apartamento, que o pessoal tem em casa, basicamente onde a gente faz o fogo é o mesmo lugar que a gente assa a carne. Quando a gente coloca lá o carvão, ele pega fogo, ele está com uma brasa legal, e a gente faz ali uma carne ou grelhada ou uma carne no espeto, a gente vai ter um resultado muito parecido com o que tem na parrilha. Porém, aquela brasa não dura sempre. Uma hora ela começa a diminuir e a gente tem que repor. Quando a gente vai colocar ali o carvão ou vai colocar a lenha, essa brasa vai esfriar, porque a gente está colocando um produto externo que está frio. Aí primeiro ele esfria, depois esse carvão pega fogo e começa a sair aquelas labaredas dele, que aquilo lá é muito quente. Essa variação de temperatura faz as fibras da carne contrair um pouquinho. Então não é que a gente, por isso, vai ter uma carne dura, mas contribui para ela não ser tão macia. Já na parrilha, não. Todo o sistema onde a gente faz o fogo, ele é separado da grelha. Então a gente tem ou uma caixa de fogo ou um cesto, e lá no sul o pessoal usa muito somente lenha. Aqui o pessoal usa ou mais carvão ou mescla entre carvão e lenha. Toda essa variação de temperatura, vou repor, está pegando fogo, está labareda, ela é feita totalmente separada de onde está a carne.
esse cesto é vazado e aí sim, quando a brasa está no ponto certo, ela cai e a gente só puxa ela para debaixo da carne. Então esse é o segredo. Esse é o segredo. Olha aí, para uma carne macia no churrasco. Eu não sei se os meninos sabem fazer churrasco, ou só é que nem eu, faz o fogo que tá tudo bem. Aí depois a carne fica dura e a gente come aquilo que é o que tem. Sem contar a matéria-prima. Então, mas no final das contas, quase ninguém sabe fazer churrasco. Então, esse churrasco doméstico que a gente faz em casa, a gente erra aí por conta disso. Não, mas não é que a gente erra, é que é o equipamento que a gente tem e proporciona para a gente fazer. Ela não vai ficar dura por causa disso, mas aí facilita a gente usar um espeto, que fica um pouquinho mais alto e foge dessa variação de temperatura. Por isso que no interior o pessoal usa mais espeto do que grelha. Porque se está na grelha, ela está muito perto do fogo. Sim. Começa a pingar gordura no fogo, começa a pega fogo na carne, faz aquele saci todo, estraga a brincadeira do churrasco. Quando a gente fala dessa questão ali de mercado de trabalho, né? Você que está por aí, é algo legal ali para a gente indicar para as pessoas se aventurarem mesmo nessa profissão, que é uma profissão bonita, né? Não é todo mundo que realmente tem habilidade para essas técnicas e tal. O que você indica para as pessoas? Nossa, suspeita falar. Eu acho que é uma profissão muito indicada. É muito gostoso, é muito prazeroso. É uma delícia, inclusive. Se a gente for fazer aqui, que é ruim que a gente passa muito calor, né? A gente fica na beira do fogo o dia inteiro, né? Mas é gostoso. Então, a gente, como tudo que a gente faz, que a gente ama, fica mais fácil. Então, se é uma pessoa que está buscando um lugar para trabalhar, que está buscando um emprego, e ama ver pessoas felizes juntos, ver amigos, ver família, ajudar e proporcionar esse momento, não só ser parrilheiro, mas ser um chefe de cozinha, ser um barman, coisas ligadas à comida, é muito prazeroso, porque você participa daquele momento alegre da família. Eu já ia te falar isso, que deve ser muito legal, porque daí a maior parte do feedback é de uma forma positiva, né? Porque você está naqueles momentos especiais das pessoas. E aí alguém fala assim, olha, a carne estava daquele... Não tem... Às vezes você está conversando com sua família e você lembra do momento, eu fui num restaurante, estava ali legal, estava com a minha mulher e mais uns amigos, estava tão gostoso. E quem fez aquela comida participou daquele momento com vocês. Então ela contribuiu de alguma forma para aquele momento ser tão alegre, ser tão gostoso. Então isso é muito bom. Olha, para você que está acompanhando a gente, estamos falando de churrasco, né? Então, se você sabe fazer churrasco, tem interesse, né, em se aventurar aí, aquele churrasqueiro só do fim de semana, ou busca se aprimorar, a gente está com quem entende, com Pedro Henrique Nunes, ele que é parrilheiro e entende muito bem disso. A gente já falou da importância dessa questão ali da brasa, né, da grelha. O jeito de cortar essa carne, também é importante a gente observar isso? O jeito de cortar a carne ajuda para a gente ter uma carne mais macia. Então hoje, entre um sabor mais marcante e uma carne mais macia, o paladar do brasileiro ele prefere uma carne mais macia. Toda carne, aí quando a gente pega lá uma carne, a gente vê, a picanha é muito fácil de ver, quando a gente pega ela, o medalhãozinho dela, a gente vê o desenho das fibras. Então se a gente consegue cortar contra as fibras, sempre vai facilitar para a mastigação. Então é um bom truque para casa. O pessoal tem aquele jeito tradicional de cortar a picanha, que corta ela em medalhão, né? Uhum. Se a gente cortar ela ao contrário, cortar ela de comprido, a gente já está cortando ela contra a fibra. Vai ficar um bife mais bonito até para você fazer na sua casa e vai ficar mais macio, porque a gente já está rompendo ela, depois a gente só vai terminar de fazer isso na boca. Entendeu? Uma dica de ouro, o Fábio está só de olho ali, viu, Fábio? Corta no contrário que você vai ter... Depois me diz. Uma picanha muito melhor. E aí a gente volta com relação àqueles mitos e verdades. Muita gente fala assim, nossa, eu comi uma carne e estava sangrando essa carne. Aquela água vermelha, aquele líquido que a gente vê, realmente que dali é o sangue? Não, o sangue já foi embora inteiro no abatedouro lá. Então, na carne, que vem pra gente, não tem nada de sangue. Agora, aquela água é vermelha de fato e é mioglobina, né? Então, ele é uma água da musculatura, que é vermelha, mas como a gente associa a carne, o animal que estava vivo, acaba associando ao sangue, né? Mas de sangue, a carne que está ali no açougue, que você tem na sua casa, não tem mais nada. Olha, nada melhor do que um chefe que entende para falar sobre isso, porque eu vi falando sobre isso, as pessoas não entendem. Elas
elas insistem em dizer que é sangue, que... Mas o pessoal continua. Às vezes, muitas vezes no restaurante, o pessoal fala, não, eu quero, mas eu não gosto da carne sangrando. Né? Então, daqui que a gente explique, né? Às vezes dá para a gente explicar, mas acabou que eu falar que não quero aquela carne sangrando, já vira mais uma relação ao ponto que ela quer comer do que ao sangue de fato, né? Então a gente só adapta para o ponto que a pessoa quer. Quando a gente fala desses absurdos que a gente escuta por aí, o que você destaca também de mitos e verdades com relação a churrasco e a carne? Tem algo mais comum ali no dia a dia do teu trabalho? Tem, às vezes o pessoal quer uma carne que não tenha nada de gordura, acontece muito. Não, estou de dieta, quero uma carne totalmente sem gordura. E não faz totalmente sentido. Sem gordura a gente não tem nenhuma, né? A gente tem carnes magras, tem o filé mignon, tem flat iron, tem uma fraldinha que são limpas e ficam bem magras, mas sem gordura a gente não tem nada. Tem uma que gera muita polêmica entre o pessoal que faz o churrasco, que é o modo de assar, o modo de salgar, desculpa, se salga antes de colocar na grelha, se salga na grelha, se salga depois, que também tem modos diferentes. Então são mitos e são jeitos diferentes de fazer. Né? E quando a gente fala de salgar a carne, o que a gente dá de dica? Não tem uma forma perfeita, correta. Eu salgo sempre quando eu coloco na grelha. Então, eu coloquei a carne na grelha, eu salgo ela, virei, eu salgo novamente, tiro, pronto, para mim ela está salgada, pronta. Tem gente que fala que quando a gente coloca o sal com a carne na grelha, a gente vai desidratar ela por causa do sal, que o sal puxa água, vai puxar essa hemoglobina. Tudo. A carne fica na grelha pouquíssimo tempo, ela vai ficar lá 5, 6 minutos de cada lado, 5, 6 minutos cada lado com contato com o sal. Não é suficiente para desidratar aquela carne para a gente ter uma carne dura. E eu acho que dessa forma a gente distribui o sal de forma melhor na carne. Então, do que a gente salgar ela depois, que a gente mantém toda a água dentro dela, mas o sal não fica bem distribuído. Então vai ter um pedaço que você morde que está com muito sal, outro que está sem. Então, salgar na grelha, para mim, é a melhor solução, é a melhor forma da gente explorar o sabor da carne. E você tocou num ponto bem interessante, que tem muita gente que fica ali a todo instante virando a carne. Sim. No intuito de achar tem que está sendo ansiosa, né? Que vai assar melhor essa carne. E é errado. Quanto menos a gente mexe nela, melhor, né? Deixa ela descansar ali. Como tudo que se faz na cozinha, a gente não pode ter pressa. Às vezes o pessoal, acontece às vezes em almoço, assim, não, preciso almoçar, mas eu tenho 10 minutos para ir, ela tem que fazer rápido. A carne na grelha ela vai ter o tempo dela. Então, não tem como a gente acelerar isso e não tem por que ficar virando. Então, se a gente vai precisar virar ela uma vez, a gente grelhou um lado, virou, grelhou o outro, tirou, está pronto. Quanto mais a gente vira, mais a gente fica trocando calor, uma hora está aquecendo um lado, aí depois aquece o outro, aí vira, esfria. Quanto mais a gente mexe, a tendência é que ela perca mais água e que vai ficando cada vez mais dura. Tem gente que fala assim, só o lado de fora está dourado, a carne dourou só do lado de fora. Aí pega uma faca e começa a furar aquela peça de carne no intuito de assar dentro da carne. Dentro. Aí a pessoa vai querer uma carne que fizer isso, ela está buscando uma carne bem passada, né? Então, o que eu indico para essa pessoa que gosta de carne bem passada? Vamos buscar uma carne que seja muito macia, porque quanto mais a gente assa ela, mais ela desidrata, mais dura ela vai ficar. Então, quanto mais macia ela for, menos dura ela vai ficar quando estiver bem passada, menos seca. Uhum. Então coloca ela, corta ela fininha e coloca na grelha. Em vez de ficar furando depois para assar por dentro. Não, corta ela fina, coloca na grelha e deixa o tempo dela para poder ficar... Não é o jeito ideal de comer, ela não vai ter todo o sabor, mas o importante é ela ser feliz, né? Se ela vai ser feliz com a carne bem passada... Agora, Pedro, eu vou te colocar numa situação difícil, porque eu tenho certeza que você já deve ter andado por muitos lugares, experimentado várias carnes, né, por aí. Como é que fica, né, eu sei que você também é suspeito, mas como é que fica essa briga Brasil e Argentina? Qual que é o melhor churrasco? De lá ou daqui do Brasil? Ou isso é de quem faz o churrasco? É de quem faz o churrasco, né? A gente pode pegar um argentino que vai estragar a carne, pode pegar um brasileiro que vai estragar a carne. Você já comeu uma carne ruim na Argentina? Já comi, né? Carne ruim. Tá vendo, gente? Não é só lá que... Inclusive, para você que está acompanhando o nosso programa, você está vendo fotos aí do Pedro trabalhando. Queria que você comentasse aí. Esse é o dia a dia, né, Pedro? Esse é o dia a dia. Então, lá na parrilha, esse aí é quando a gente está porcionando as carnes, né? Então, para
para o fluxo do restaurante ser mais dinâmico, então a gente não fica cortando a carne conforme o cliente vai pedindo. Então a gente aporciona tudo antes, para 1 ou no máximo para ficar para 2 dias. E então já corta no tamanho certo, já vai pesando, já deixa tudo no vácuo para não ir perdendo água à toa. E aí depois para a grelha. E a grelha é a parte mais divertida, né? A parte de vez em quando dá uns queimadinhos, mas tá tudo certo. E essa é a realidade, né? Você chega em casa, tá com o dedo queimado e tá tudo certo. Essa é a realidade. Minha namorada fala assim, eu vou fazer uma série de fotos para no fim do ano você ver quantas vezes você se queima. Eu falo assim, não, mas tá tudo bem, tá tudo certo. O que importa é o cliente satisfeito, né, Pedro? Exato. Importa a pessoa ser feliz. E quem não é... Eu sei que tem gente que está assistindo a gente e não gosta de carne, né? Ou não pode comer uma carne. Mas assim, quem não é feliz comendo churrasco já faz parte, é porque nem você falou, né? Não tem como. A pessoa pode, se ela for vegetariana, lá, enfim, não gostar de churrasco, tudo bem. Mas para quem come churrasco, é um momento feliz, acabou. Por isso que acho que é o melhor lugar para trabalhar. Bom, inclusive, quem tiver alguma dúvida, né, com relação a esse trabalho e quiser mais, como é que faz para te encontrar nas redes sociais? Você é ativo lá nas redes sociais? Você tem algum canal, dá dicas? Como é que funciona na internet aí? Tem 2 formas. Tem pelo restaurante, que é @nunesparrilha, então com 2 R's, 2 L's. Então lá tem tudo que a gente faz, né? Então tem as carnes, tem as caipirinhas, tem acompanhamentos, tem o pessoal comendo lá. E aí tem o meu, que é pedronunes.cowboy. Eu não era muito ativo não, mas... Foi obrigado? Fui semi-obrigado. Pessoal já tem até assessoria já? Pois é, tá vendo? Não, já que é para fazer, vamos fazer bem feito, né? Fazer isso esculachado. E você acha que as redes sociais te ajudaram a chegar mais longe, a mostrar o teu trabalho? Porque é um trabalho que você gosta muito de fazer, né? E dividir isso com outras pessoas é legal também, né? É muito bom, porque a gente consegue... A rede social, eu fui aprendendo a mexer, não era uma coisa que eu gostava de fazer para mim, sempre para o restaurante ele já nasceu com rede social, acho que não tem como, porque acho que hoje uma rede social ela só perde por boca a boca na propaganda, né? Se um amigo seu te falar, vai lá no Pedro que o churrasco dele é muito bom, tudo bem, você vai ter alguém que te dando uma certeza, né? Agora, fora isso, uma imagem no Instagram, um vídeo, numa rede social é a segunda melhor forma de te levar para lá. A minha eu nunca mexi muito, mas esse pessoal que faz para mim falou, não, vamos lá, vamos fazer a sua também, e aí já para você trabalhar esse outro lado. Então no restaurante a gente mostra muito o que a gente faz lá, e na minha a gente mostra um pouquinho desses bastidores. Então, às vezes eu dou dica para quem tem restaurante também, ou que tem açougue, como é que porciona a carne, como é que tira a melhor parte dela, mais macia, como que assa, que serve para quem trabalha com isso também, e para quem quer fazer em casa, né? Às vezes uma receita de um molho diferente, para a pessoa melhorar um pouquinho o churrasco dela. E é legal, porque a gente que é consumidor, a gente também gosta de ver esses bastidores, né? Porque a gente está ali... Dá uma curiosidade, justo, né? A gente está comendo ali aquela carne maravilhosa, mas até ela chegar no meu prato, ela teve um processo muito grande, pessoas por trás ali trabalhando para que aquela experiência fosse daquela... Aquele momento mágico teve muita coisa para trás, né? E hoje a gente está usando muito essa palavra experiência quando a gente linka com comida, né? Sim. Geralmente vocês vendem uma experiência para o cliente, né? Exato. E você tem essa preocupação? Tem essa preocupação. Como eu falei, eu quero que toda mesa que chega lá tenha um bom momento, seja para fechar um negócio, seja uma reunião de família, seja um casal, enfim, que seja um momento bom para a pessoa. Para aquele momento ser bom, tudo que eu proporcionar no restaurante tem que ser, não só a carne, mas meu atendimento tem que ser, as bebidas tem que ser, acompanhamento, o pacote todo, que é o ambiente, o pacote todo que a gente entrega, tem que ser perfeito para aquele momento dela ficar melhor ainda, né? Nesse estágio da tua vida como profissional, você é a pessoa que está ali escolhendo a carne, que entende o que é um corte legal e tal. Tenho certeza que você repassa esse conhecimento para a tua equipe. E aí vem, é um trabalho em equipe, né? Talvez tenha uma pessoa que vai lá, acende o fogo, outra que vai lá e coloca a carne. Como é que funciona? Hoje, a gente, por exemplo, se a gente for pegar só a parrilha do restaurante, fora eu, tem mais 2 meninos que ficam comigo direto. Então, a retaguarda ainda disso, que é ir à fazenda, selecionar o corte, tudo ainda só eu faço. Mas lá no restaurante, o porcionar, o assar, não tem como, né? A gente precisa... É bom porque mais pessoas ficam sabendo e a gente vai delegando, vai passando um pouquinho de conhecimento, vai aprendendo um pouquinho com eles e fica mais leve para todo mundo, né? Ninguém precisa ficar só um lá se queimando, a gente divide em 3.
E você é exigente, né? Você está ali ao mesmo tempo servindo essa carne, mas também vendo se essa carne está do jeito que você imaginou oferecer aquela experiência. Se não tiver do jeito que eu imagino que seja o ideal, que a pessoa quer, a gente faz outra, a gente tira, nem vai. Isso aí você nem ia ver. Então, se a gente vai fazer a sua carne e por algum motivo qualquer, ou ela não está boa, não está dura, ou a gente errou um ponto, só vai demorar um pouquinho mais para chegar para você, porque nós vamos fazer uma nova, mas você nem vai ficar sabendo. Pedro, adorei o nosso bate-papo, inclusive você de casa, se você gostou, quer conhecer mais aí a história do Pedro Henrique Nunes, só digitar lá, né? Tem a rede social, já apareceu aí na tela para você, faça uma visita, tenho certeza que você vai gostar. Se você quiser dividir, divulgar mais alguma coisa, fica à vontade, Pedro. Não, acho que mais do que divulgar é que você faça churrasco na sua casa, curte o momento em família, curte o momento com amigos. Então, que o churrasco que seja o que é para mim, esse momento de alegria e até é uma coisa engraçada, porque quando eu montei o restaurante, era uma preocupação minha. Que sempre foi um negócio muito prazeroso, muito prazeroso. Falei, será que vai virar uma profissão e vai deixar de ser prazeroso? Mas continua a mesma coisa. É prazeroso fazer como profissão. E de domingo à noite, que o restaurante está fechado, tem churrasco em casa ainda. Olha aí. Então, que você tenha, através do churrasco, esses bons momentos, seja com sua esposa, com sua família, com seus amigos. E aí você segue lá o Pedro Nunes Cowboy para pegar dica para o seu churrasco ficar melhor e você surpreender cada vez mais seus amigos com o seu churrasco. Eu já peguei várias, e os meninos também. Quero te agradecer, muito sucesso e volte sempre. Para nós, sempre. Olha, para você que ficou aqui com a gente, muito obrigado pela sua companhia e também pela sua audiência, né? Você pode rever toda a programação acessando também as redes sociais. Um forte abraço.